13.5 Ressignificação. Consiste em uma técnica de ressignificação de fatos ou comportamentos de nossa própria jornada para alcançar sentimentos positivos ao invés de sentir dores e sofrimentos ao longo da vida. É baseado em um novo olhar sobre uma mesma situação. Digamos que você tem um comportamento problemático, mas dentro dele há algo de positivo que deseja alcançar ao realizar. Então, deve ser feito o isolamento do positivo e o dono do comportamento negativo deve assumir a responsabilidade de não o fazer, assim colocará em prática modos de agir que possuam apenas relação com os aspectos positivos que fazem parte desse comportamento. Dando outro significado para o seu comportamento, automaticamente a sua resposta também será diferente, e sempre deverá pensar o que mais aquele comportamento ou situação pode dizer. Por exemplo, você cometeu um erro que te fez algum mal. Ao invés de focar no erro, no mal, você passará a analisar quais aprendizados isso te trouxe. Assim sua mudança de paradigmas acontece. Lembrando que cada pessoa analisa as situações e fatos de forma completamente diferente, de acordo com a sua realidade. Mas sempre procurando o melhor significado de acordo com a sua veracidade. A reformulação de uma decepção acontece quando você usa desta técnica de ressignificação da programação neurolinguística, porque você consegue dar novos significados. Vamos dizer que você foi tirar a carteira de identidade do seu filho mais novo. Todos vocês estavam empolgados pela situação, mas chegando lá descobriram que não poderia ser feito porque havia faltado a certidão de nascimento. Ao voltarem para casa começam a conversar e entender a situação não como um problema, mas como uma oportunidade de aprenderem a ser mais organizados, e de poderem passar mais um tempo juntos e realizarem uma atividade atípica do dia a dia. Alguns passos podem ser seguidos de maneira mais estruturada além do que já foi comentado. Vamos seguir com esses passos, para facilitar. 1. Começando com o comportamento que deseja alterar. 2. Dentro de si mesmo pergunte-se se esse comportamento está na minha consciência. 3. Ficar atento nas sensações sinestésicas desse comportamento, para conseguir o sentir. 4. Caso tenha conseguido a percepção desses sentimentos em relação ao comportamento, conseguiu a comunicação com a sua consciência. Diante desses passos, a seguir poderá ir para os próximos que irão cada vez mais fundo para alcançar a mudança. 5. O que deseja quando tem esse hábito? Qual a parte positiva deste? Diga a resposta. 6. Você compreendeu a parte positiva desse comportamento, isso é muito importante. 7. Compreendendo a parte positiva, pode haver alteração para um novo comportamento que conte apenas com a parte positiva, sem que o anterior negativo esteja presente, pois assim contará apenas com hábitos saudáveis. Esse é o significado de fato da ressignificação. Você tem a opção de viver positivamente aceitando e melhorando as situações da vida cotidiana, vendo em situações muitas vezes até desagradáveis oportunidades de aprendizado que agreguem na sua vida. Ao invés de encarar as situações da vida de forma negativa sem conseguir entender e evoluir. A palavra-chave na PNL é a opção. Você escolhe como deseja se sentir baseado na forma como interpreta os acontecimentos do passado ou um hábito indesejado. Os seres humanos foram criados para viver, interagir e criar alegremente. Qualquer pensamento que te coloque num estado oposto deve ser ressignificado para que você ative o estado de máxima performance. 13.6 Calibração ou calibragem. Consiste em uma técnica da PNL que existe para conseguir atribuir compreensão pela comunicação não verbal, ou seja, pelo sensorial. A gente consegue, então, dar sentindo percebendo as reações fisiológicas das pessoas e não pelo meio tradicional verbal. Você consegue observar as pessoas e apanhar informações importantes. Então, para notarmos essas mudanças é necessário que estejamos calibrados, quer dizer que devemos estar treinados para isso, já que somos o próprio instrumento para avaliar os outros indivíduos. Para perceber o estado de espírito das pessoas é necessário conhecer microexpressões, pistas oculares, movimentos corporais, o tom de voz e até mesmo o cor que a pele fica, afinal o corpo fala. Não devemos querer adivinhar, ou atribuir um falso resultado,
sem estarmos cientes e de fato reparando e nos baseando de fato nos verdadeiros sinais que as pessoas exibem inconscientemente. Dessa forma podemos conduzir assuntos e entender o que a pessoa pensa ou se sente em relação a determinados assuntos. As pistas oculares são um desses modos de calibragem. Podemos perceber que quando as pessoas olham para baixo e para a esquerda tendem a estar no diálogo interno. Para lembrar de sensações, a tendência é olhar para baixo na direita. Ainda quando olham para os lados na altura dos ouvidos, é provável que estejam lembrando de algo que foi ouvido. Importante estarmos atentos a esses sinais e notar que algumas pessoas podem ter os movimentos invertidos. As microexpressões também são desses sinais. Por exemplo, certas expressões são reconhecidas por nós. A expressão de raiva é uma delas, onde as pessoas de modo geral têm a tendência de tensionar as sobrancelhas para baixo franzidas e os lábios cerrados afinando. Outra expressão que podemos mencionar é a expressão de quando uma pessoa se sente superior a quem fala ou a uma situação, ela tende a erguer o queixo e inflar o peito. A coloração de pele também é um fator que influencia em uma percepção que a gente pode se basear, mas com cautela. Por exemplo, uma pessoa pode ficar vermelha de raiva ou de vergonha. Sempre importante lembrar que calibrar é decodificar a comunicação para entender de fato quem fala, e compreendendo os sinais inconscientes, para adaptar a conversa com o que realmente importa ao interlocutor. Sempre observando que cada pessoa é única, mas que alguns sinais são padronizados de alguma forma. Para melhorar seus resultados é preciso sempre estar realizando testes, pois assim irá exercitar suas capacidades. Alguns exercícios podem ser realizados em grupo e outros até mesmo sozinho, olhando TV com som baixo e anotando as suas percepções sobre o que acontece. Ao desenvolver a capacidade de calibragem, você consegue notar muito mais todos os momentos ao seu redor e saber quando está falando com o seu interlocutor se aquilo que vocês conversam está congruente ou não. Porque através de suas bases de percepções e treinamentos você vai estar apto para notar tudo o que é preciso para efetuar uma conversa da maneira que deseja. Se quiser saber mais a este respeito de forma lúdica, 2 opções de seriados trazem um pouco mais sobre linguagem corporal e microexpressões. A mais famosa é Equot, Lie to Me Equot, onde há um especialista em microexpressões. A outra série é Scorpions, onde a equipe conta com um especialista em comportamento. Capítulo